Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje, para a glória de Deus, o tema da nossa mensagem, em busca da maturidade cristã. Em busca da maturidade cristã. Muito se tem dito a respeito disso. Nós precisamos crescer, precisamos desenvolver a nossa vida com Deus, crescer espiritualmente. Deixe-me dizer uma coisa para você. Na teoria da comunicação, sempre existe, para que haja comunicação, é necessário que haja um emissor e um receptor. Alguém fala, alguém ouve, certo? E existe também nesse estudo aquilo que se chama de ruídos da comunicação. A pessoa está preocupada, não entendeu, é por isso que uma pessoa fala A, o outro entende B, o marido fala A, a mulher entende J, e ela fala X, ele entende nada, porque ele não prestou atenção. Então, existem esses ruídos. Mas do ponto de vista espiritual é muito interessante, eu quero ler para você, por exemplo, o texto de João, capítulo 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em João 14, diz assim a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração. Palavras de Jesus pouco antes de ele ir à cruz. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Duas linhas de comunicação completamente diferentes. Enquanto Jesus falava de algo espiritual, Tomé entendia algo absolutamente natural. Jesus disse, vocês sabem para onde vou? Ele disse, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Jesus disse, vocês sabem qual é o caminho? Ele disse, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber do caminho? Para ele era um caminho, era um lugar, era uma cidade, era uma vila. Outro exemplo clássico é o texto de João capítulo 3. Você se lembra da visita de Nicodemos a Jesus. E Nicodemos, quando chega para conversar com Jesus, Jesus diz a ele, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Novamente, um ruído de comunicação, entendimento errado. Enquanto Nicodemos usava sua mente para tentar compreender princípios espirituais, ele errava, ou ele errou nesta conversação com Jesus, assim como Tomé, assim como tantos de nós. Muitas vezes não conseguimos crescer espiritualmente porque usamos a nossa razão. E na nossa lógica não existe espaço para princípios espirituais, porque a nossa mente trabalha com aquilo que vemos, aquilo que tocamos, aquilo que sentimos, aquilo que compreendemos. Enquanto isso acontece, a gente tem dificuldades. Então eu quero convidar você para ler comigo um texto base que vai dar orientação para a nossa mensagem. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 2. E nós vamos ler do verso 14 até o capítulo 3, versículo 3. Apenas alguns versos, mas esse vai ser o texto base para o nosso estudo dessa noite. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber,
Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Nós temos aqui dois estados espirituais extremamente bem definidos neste texto. O primeiro estado espiritual é o que o apóstolo Paulo chama de homem natural. Homem natural. Anthropos psíquicos. O segundo estado é o homem espiritual. Anthropos pneumáticos. Ou seja, aquele que é movido pelo Espírito. Ora, são dois estados, mas que acabam gerando três tipos ou três comportamentos. E eu quero trabalhar com vocês esses dois estados e esses três comportamentos. Voltando para o texto de 1 Coríntios 2,14, Paulo diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Porque eles lhe parecem loucura. Ele não pode compreender porque extrapola absolutamente tudo aquilo que ele conhece. Por quê que isso acontece? Deixe-me mostrar alguns gráficos para você. Vamos lá no gráfico de número 1. O que a gente tem, imagine esse círculo como sendo a minha vida e a sua vida. Deixe-me dizer antes de qualquer coisa. Em primeiro lugar, qualquer gráfico que a gente faz para tentar explicar um princípio espiritual é muito pobre. Eu entendo isso. E segundo, eu vou apresentar aqui para vocês uma crença tricotomista, corpo, alma e espírito. Alguns entendem que é dicotomia. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só vou fazer assim para a gente poder entender algumas coisas onde eu quero chegar. Então me acompanhe, não julgue nada agora, apenas acompanhe. Imagine que esse círculo é a sua vida. O seu corpo é a sua expressão na terra. Quando eu olho para você, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o seu corpo. Eu não estou vendo o que você está pensando, o que você crê, se você não crê, o que você está sentindo. Eu não consigo ver nada disso. Eu estou olhando para você, eu vejo o seu corpo. Certo? Assim, quando você olha para cá, o que você vê? Um pastor que já tirou a gravata porque não aguenta o calor. Né? Quando o pastor Nilson falou que já estão colocando os dutos do ar-condicionado, eu quase dei um aleluia ali, quase dei um pulo ali. Né? Quem que está sofrendo assim, esse calor todo? Sou eu. Quem? Meu corpo. Com o corpo eu tenho um relacionamento no mundo que me cerca. Com o corpo eu toco, eu sinto, eu ouço, eu olho. Esse é o corpo. Em grego é soma. O segundo gráfico mostra que nós temos uma mente. Segundo gráfico. Exato, obrigado. Segundo gráfico, temos uma mente. Exato, obrigado. A mente, que aqui a palavra que está usada, a palavra grega pode ser outra, pode ser nous, pode ser uma outra palavra, mas aqui, particularmente, eu quero usar essa palavra psique. Com a mente eu tenho consciência de quem eu sou. Meu raciocínio, minha memória, minhas emoções. E com o espírito eu tenho consciência de Deus. Então, com o corpo, eu tenho consciência do mundo, é o soma. Com a mente, eu tenho consciência do meu eu, é a minha psique. E o terceiro gráfico mostra o espírito, ou seja, Deus me fez espírito. E eu habito nesse corpo. Deus me fez um ser espiritual. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é alto ou baixo? Branco ou negro? Tem olhos puxados, verdes? Não, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual. Acontece que a pessoa, ou aquele homem que a Bíblia chama de homem natural, ele é mais ou menos, lembrando de novo que qualquer gráfico é muito complicado, ele é mais ou menos esse gráfico número 4 que eu quero mostrar para você. Você tem o corpo, está vivo. Você já percebeu que ninguém precisa ensinar para você a cuidar do corpo? Quer dizer,
a não ser alguma coisa muito específica. Mas a gente tem fome, a gente come, a gente tem sede, a gente bebe água, não é? A gente precisa dormir, a gente dorme, o corpo vai e a gente vai indo nessa ação e reação. A mente é a mesma coisa. Desde que você nasceu, alguém está ensinando alguma coisa para você. Você aprendeu português, ou aprendeu alemão, ou aprendeu 2, 3 línguas quando você era pequenininho, a sua mente está sendo alimentada o tempo todo. O homem natural, é isso que você está vendo aí. O espírito está dormindo. Ou usando um termo teológico, está morto. Está morto nos seus delitos e pecados. Então veja o que acontece com essa pessoa. No próximo gráfico você vê, a mente é que manda. A mente é que determina as coisas. A mente é que diz como as coisas devem ser. Essa pessoa, esse homem ou essa mulher, não são convertidos. Essa pessoa não tem Jesus na vida. O seu espírito não nasceu de novo. Ela vive em função da sua mente, ela vive em função das suas sensações, dos seus prazeres. E o interessante dessa pessoa é que ele está morto em termos bíblicos, eu vou ler para você um texto, mas o homem natural, ele não tem necessariamente uma dificuldade com a religião, com a religiosidade. Ele até frequenta a igreja muitas vezes. Ele não tem dificuldade, desde que ele não seja confrontado com alguns princípios espirituais, porque aí lhe parecem loucura. Vou dar um texto bíblico para vocês me expliquem. Em Êxodo capítulo 3, Deus chama Moisés e diz para Moisés: você vai ser o líder e vai tirar o meu povo que está no Egito e vai levar o meu povo para a terra prometida. E o Senhor deu a Moisés bênçãos incríveis, mostrou para ele milagres, disse: você vai operar milagres, quando acontecer isso você faz assim, quando acontecer aquilo você faz assim, está tudo certinho. Em Êxodo capítulo 4, a Bíblia diz que está andando Moisés, a sua esposa e o seu filho, e a Bíblia diz que Deus o encontrou no caminho e o quis matar. O homem natural não entende essas coisas, absolutamente. A mulher, como é que chamava a mulher de Moisés? Zípora. Hã? Zípora, né? Um bom nome, você que está grávida. Uma menininha, como vai chamar a sua filhinha? Zípora. E o menino, Zíper? Não. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a mulher de Moisés, Zípora, viu aquilo, imediatamente ela pega um pedaço de pedra. Certamente ela afiou aquele pedaço de pedra, transformou aquela lasca numa faca, cortou ali a pele do órgão sexual do seu filhinho. Fez uma operação de fimose. Pegou aquela pele, jogou aos pés de Moisés e disse: tu és para mim um esposo sanguinário. Você imagina eu pregando sobre isso e o homem natural ouvindo. Ele olha e diz assim: esse povo é louco, gente. Imagina que uma situação dessa, como é que Deus quer matar uma criança? Deus quer matar Moisés, quer dizer. Deus, como é que Deus chama o homem depois e fala: eu te mato. Por causa da circuncisão, que loucura. Mas se você conhece princípios espirituais, se o seu espírito nasceu de novo, há um milagre de Deus dentro de você, e você começa a compreender que princípios espirituais estão ali, absolutamente sendo explicados. Então já não são mais loucura. O homem natural lê Romanos capítulo 1 e não entende nada. A ira de Deus se revela sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus se revela sobre todas aquelas pessoas que trocaram a adoração do Deus eterno pela criatura. O homem natural olha tudo isso, ele não entende. Para ele é tudo loucura. Ele não encontra problemas em frequentar uma igreja, desde que ele não seja confrontado com princípios espirituais. O homem natural é aquele que você diz assim: fulano está doente, vamos orar por ele. Diz: que responsabilidade, fazer oração, leva ele correndo para o hospital. Se a mente humana pensa assim.
Esse é o homem natural. A situação geral da humanidade está bem descrita aqui em Efésios 2. Diz assim, presta atenção. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Deixe-me mostrar esse gráfico, é o gráfico número 6. Isso aqui eu quis colocar aqui para que você pudesse, em nome de Jesus, decorar isso aqui, e você pudesse usar esse gráfico para conversar com as pessoas em qualquer lugar. Hoje à noite, quando você sair daqui e for comer aquela pizza gostosa, pega um guardanapo, pega uma caneta, converse com a pessoa e diga assim, deixa eu te mostrar um gráfico. Tá bom? Acompanhe comigo. Eu estou sem laser, sem nada aqui, mas acompanhe comigo. No lado superior esquerdo, tá? Começa aquela bolinha lá. Deus criou o homem para a vida eterna. Deus criou o homem para a vida eterna. Mas o pecado entrou no mundo, olha lá, a queda. E jogou o ser humano para um novo estado, que é o estado do homem natural, que corre para a morte eterna, para a morte espiritual. E o homem deseja ter um encontro com Deus. Está vendo aquelas duas flechinhas ali, tentativas humanas de chegar a Deus? Ele tenta chegar a Deus, através do quê? Boas obras. Aí eu vou ser legal. Aí eu vou à igreja. Aí vai ter curso de batismo, legal, vou fazer curso de batismo. Por que você quer fazer curso de batismo? Porque eu quero ser membro da igreja. E por que você quer ser membro da igreja? Porque sim. Nem sabe o que está acontecendo. É aquela coisa da mente, da lógica, da tradição. Eu preciso chegar a Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou chegar a Deus. Mas está vendo, as flechinhas sempre são inadequadas. Elas não alcançam Deus. Mas Deus amou tanto o mundo. Olha a flechinha, de cima para baixo, ali na cruz. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Obrigado, querido. Olha lá. Para que todo aquele que nele crê, quem estiver naquela linha ali, possa andar por esse caminho, que é o caminho de Jesus, para que tenha vida eterna. Não é João 3,16? Esse é o plano de Deus para a vida de todo homem natural. O homem natural, se ele não tiver um encontro com Cristo, ele está num estado de morte espiritual, mas ao mesmo tempo de direção completa da sua vida pelas paixões, pelos desejos, pelos seus interesses humanos, pelos seus prazeres, pela sua capacidade de pensar. A capacidade de pensar não é ruim, mas não é definitiva do ponto de vista espiritual. Deus amou. A Bíblia diz na continuação lá em Efésios, que Deus sendo rico em misericórdia, versículo 4, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí eu tenho um outro gráfico que eu quero mostrar para você. Agora essa pessoa entregou a vida para Jesus, olha o que aconteceu com o Espírito. Nasceu de novo. De novo, por favor. Tenham misericórdia desse pastor aqui. É muito difícil explicar alguma coisa desenhando, certo? Então não é desse tamanho, daquele tamanho. O pastor falou que o Espírito é menor que não sei o quê. Herege. Calma. Apenas entenda o que eu estou falando. Só isso, tá? Isso aqui é só para explicar alguma coisa. O que acontece é que esse novo convertido, quem é? Esse novo convertido é aquela pessoa que ama Jesus. Acabou de se entregar a Cristo. Entendeu que a mensagem da salvação era para ele. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1:13, diz que tendo ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo vem e faz o meu espírito nascer de novo. Eu já não sou mais quem eu era, agora eu estou em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, mas eis que tudo se fez novo. No entanto, entra aqui alguma coisa interessante
que é aquele texto que a gente leu de 1 Coríntios capítulo 3, quando Paulo diz assim: eu queria falar coisa mais importante para vocês, mas vocês não estão pegando, porque vocês são crianças em Cristo. Vocês são carnais. Esses carnais não são perdidos. Esses carnais são cristãos. Mas que cuja mente ainda manda no corpo. A mente ainda determina as coisas. A mente ainda diz, é por aqui. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, nesse texto de 1 Coríntios 3, que diz assim: eu dei leite para vocês, eu não dei alimento sólido, porque vocês não aguentam. Simplesmente isso. Por quê? Porque quando alguém de vocês diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens, segundo a mente. Gente, esse é o problema. A nossa mente, ela vai sendo edificada desde que nascemos. Aqui dentro tem a nossa memória, os nossos sentimentos, os traumas. Tem pessoas que foram ofendidas quando eram crianças, não é? Seja uma ofensa sexual, seja uma ofensa verbal, seja uma ofensa física. Tem crianças que guardam complexos, traumas terríveis. E onde é que tudo isso está? Na nossa mente. A gente lembra disso, ou se não lembra, de alguma maneira isso nos atrapalha de crescer. E a pessoa, ela nasceu de novo, ela entregou sua vida para Jesus, mas não sei por quê. Ela não consegue crescer. Por quê? Porque a sua mente está mandando em tudo. Eu quero entender as coisas. E é tipo da pessoa que quer ver a igreja do ponto de vista racional. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, vocês criam dificuldade, gente. Vocês estão... A palavra que ele usa aqui, existe entre vós ciúmes e contendas. Conversinha. Essa coisa. Por que isso? Por que você olha para uma pessoa e diz assim, puxa vida, mas esse irmão aqui, tão bacana e tal, desde que você não pise no pé dele, não é interessante. Pisa no pé do irmão, parece que o irmão cai da espiritualidade de uma hora para outra. Aí alguém diz, não é convertido. Calma. É criança. É criança em Cristo. Ainda não está vivendo com a sua mente submetida à palavra de Deus. Ainda vive mandando com a cabeça, usando o seu raciocínio lógico, usando a sua mente. Mas deixe-me mostrar aquele outro homem, aquele gráfico, o próximo gráfico 9, é um gráfico que mostra o homem espiritual. Olha, o espírito cresceu, isso chama-se maturidade cristã. E o que acontece? Olha, o próximo slide. A mente é submetida, ela fica quietinha, porque aquilo que Deus fala, Ele fala no nosso espírito. Como é que o espírito cresce? Pela oração, pela palavra de Deus, pelo crescimento espiritual, pelo culto, pela submissão de vida, pela humilhação do nosso coração. Quando nós dizemos para o nosso coração, olha, você fique quietinho aí. Quando a gente chega para a nossa mente e diz assim, pare de questionar as coisas de Deus, obedeça. A palavra de Deus está dizendo isso. Amém, ponto final. Simplesmente descanse no Senhor. Se por um lado o homem natural, o homem sem Cristo, o espírito dele está dormindo, está morto. Por outro lado, o homem espiritual, o espírito dele está vivo, ativo. Cada vez mais ele cresce. Cada vez mais ele estabelece que a vida dele deve ser baseada nos princípios de Deus. Jesus, por exemplo, disse, olha, quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Enquanto a gente não morre para a gente não vive para Cristo. É por isso que tem um monte de gente falando mal da igreja. É por isso que tem um monte de gente blasfemando o nome de Deus, sendo parte, entre aspas, da comunidade local, visível. Eu não vou nem dizer que são salvos, mas que estão dizendo, sou cristão. Mas a vida é diferente. Eu pastoreei uma igreja e tínhamos uma livraria.
E um dia eu cheguei para a proprietária da livraria e disse assim: minha irmã, eu precisava do filme Jesus. Lembra ainda? A gente usava fita de videocassete e tal. Eu precisava do filme Jesus, você não reserva ele para mim? Ih, pastor, não vai dar. Eu falei, por quê? É que não está aqui. Eu falei, bom, quando é que volta? Ah, não sei. Eu digo, mas minha irmã, só uma pergunta. Você locou a fita? Loquei. Você não sabe quando vem? Não. Bom, mas você sabe quem pegou, né? Então, quem sabe dar uma ligadinha, pergunta, né? Eu vou precisar dessa fita, como é que a gente faz? Então, pastor, nós estamos com um problema. Qual que é o problema, irmã? Ele diz que já faz alguns meses que essa fita está na mão dessa pessoa. Eu disse, verdade. Então vamos ligar para ele. Não adianta, eu já liguei. Eu disse, quem é? Esse é um pastor. Não foi o irmão, não fui eu. Não foi aqui nessa cidade, nem nessa igreja, glória a Jesus. Um pastor. Mas qual é a responsabilidade desse homem? Ah, então, é que ele deve ter perdido. Gente, perdeu, não perdeu, quebrou, não quebrou, pegou, não pegou. O problema é o seguinte, é de Jesus, tem que viver como Jesus. Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim. Ou seja, o sim tem que ser sim, e o não tem que ser não. O sim significa sim, e o não? Não. E o que passa disso, disse Jesus, é de procedência maligna. É por isso que tem gente, é sincera, entregou a vida para Jesus, mas não cresce espiritualmente. Por quê? Porque continua andando baseado na sua mente, baseado na sua lógica. Quer compreender as coisas espirituais com a sua mente, com a sua lógica, não dá. É uma questão de entrega. Eu tenho aqui para você 3 desafios que eu quero trazer para a gente orar. O primeiro é dirigido ao homem natural, o homem que não tem Cristo. O que ele precisa? Ele precisa receber a Cristo. Ele precisa se arrepender. Precisa entender que não é só uma questão de mudança de mente. A palavra arrependimento, ainda que literalmente ela diga mudança de mente, mas o arrependimento é uma humilhação da minha vida inteira no altar do Senhor Jesus. Eu não consigo ver a diferença entre o corpo, a alma e o espírito na vida de uma pessoa, simplesmente eu vejo uma pessoa. Miraculosamente, eu tinha 17 anos de idade, e um primo meu que morava no extremo norte do Brasil, resolveu fazer uma visita para a gente, na cidade de Marília, onde eu morava. Foi visitar meu pai e tal, chegou para mim e disse, o que você vai fazer esse ano? Era o começo do ano. Eu disse, eu vou fazer o 3º ano do ensino médio, 3º colegial na época. Ele disse, não, você vai fazer o seguinte, você vai comigo para São Paulo, você vai morar na casa da minha tia, na casa da sua tia, na casa da minha mãe. Você vai morar lá. Eu disse, mas eu não tenho como ir para São Paulo, meu pai não vai ter condições de me sustentar. Ele disse, não se preocupe com isso, isso é minha responsabilidade. Eu quero que você vá para São Paulo. E eu quero que você vá estudar lá em São Paulo. Falou com meu pai, resolvemos tudo, me mandou para São Paulo. Fui morar na casa da minha tia, meu tio, a minha tia, uma libanesa convertida a Jesus Cristo. Dificuldade para expressar aquilo que ela acreditava, dificuldade para encontrar vocabulário em português. Mesmo assim, ela tentava me evangelizar de todos os jeitos possíveis e imagináveis. E como toda libanesa, cozinhava muito bem. Então o que ela fazia era colocar comida árabe na minha frente. E enquanto eu comia, ela pregava. Entre um quibe e outro, ela ia tentando me mostrar que eu estava fora do caminho de Deus. Mas eu era um homem natural. Eu era religioso.
como pouca gente. Eu era religioso. Cresci na religiosidade. Mas eu não era salvo. Eu era um homem natural. E cada vez que eu ia visitar meus pais, a minha mãe chegava e dizia: meu filho, como é que vai a sua tia? Eu dizia: louca. Verdade, estou dizendo, confessando aqui. Eu dizia: louca. Mas por quê? Ah, mãe, ela fica falando de religião, fica falando de igreja, e fica falando, e fala, e fala, e fala, e fala, eu não aguento mais. Por 11 meses, ela me convidou para ir à igreja dela. Vamos, filho. Ah, tia, hoje eu não posso, tem que estudar. Entre verdades e mentiras, quase todas as mentiras, eu disse para ela. Quando chegou no mês de novembro, eu tinha chegado na casa dela em janeiro ou fevereiro daquele ano. Quando chegou no mês de novembro, ela disse assim: filho, eu estava saindo, eu lembro certinho, eu estava saindo, eu pus a mão na porta e falei: tchau tia, tchau tio. Pus a mão na porta, que eu tinha combinado ir no cinema com um amigo meu. A hora que eu pus a mão na porta, ela disse: filho, vamos comigo na igreja hoje? Tem um grupo de jovens. Eu olhei para a porta assim e falei assim: gente, eu não tenho mais nenhuma desculpa. Tá bom, tia, vamos. Ela ficou toda feliz. E a minha tia era daquelas, ela tinha um Corcel 2. Lembra do Corcel 2, pastor Edson? Ela tinha um Corcel 2 que só tinha 2 marchas, a primeira e a segunda. Então, era muito legal andar com ela. A gente se sentia assim mesmo num desespero bastante grande quando ela punha a primeira, ia até o último possível da marcha e depois passava em segunda e falava: agora vai! Aí ela brecava no semáforo e aí parava. E assim eu fui para a igreja. Cheguei, era um prédio, melhor dizendo, de apartamentos. Embaixo tinha um salãozinho. Eu entrei. Era assim, como aqui. Sentei ali no meio assim. Ela falou: senta aqui, filho. Eu sentei. A hora que eu olhei do lado, cadê minha tia? Tinha sumido. Me deixou sozinho. Eu olhei de um lado, não conhecia. Olhei do outro, não conhecia. Fiquei ali quieto. E aí então veio aquele grupo de jovens, cantaram, falaram uma série de coisas e começaram a falar de coisas que eu não entendia. Alguém chegou lá na frente e disse: eu quero dar glória a Deus, porque roubaram a perua do ministério. É ou não é para dizer que esse povo é louco? É ou não é para dizer loucura? O homem natural não entende essas coisas. Quero dar glória a Deus e tal. E eu ouvindo aquilo tudo. Dali a pouco chega o pastor lá em cima e diz: bom, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu falei: bom, não tem Bíblia. Não tem nada para abrir. Aí minha tia, minha tia tinha sentado assim, meio assim, no canto assim. Mandou a Bíblia dela assim, sabe quando vai de cola em cola? Tum, caiu no meu colo a Bíblia. Eu falei: e agora? Aí o pastor disse: vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Peguei a Bíblia. O que eu vou fazer com esse livro agora, gente? Onde é que está isso? Aí eu vi uma senhora do lado, olhando assim para a Bíblia. Eu falei: não, a senhora pode abrir, fica à vontade. Que isso? Muito gentil, né? Aí o pastor começou a ler o texto. Você não precisa abrir a sua Bíblia, apenas ouça. Que é um texto bem esclarecedor, claro e ótimo para quem não conhece Jesus. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, os abençoou, lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu, e aí foi, gente, eu ali. E eu não podia sair,
Porque por isso que é legal você convidar alguém e você mesmo coloca a pessoa no lugar que você quer. Porque se você deixar, a pessoa senta lá à porta. Numa pregação dessa, o cara sai correndo, não é? E fulano morreu. Foi assim. E eu fiquei ouvindo aquilo. Aí ele disse assim, Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. Me chamou a atenção. Ele disse, é assim que Jesus faz na vida de uma pessoa. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que vive em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso foi no ano de 1976, no mês de novembro, e essa mensagem está viva na minha mente. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. O homem natural, pecador, perdido, estava ali. Quando aquele pastor disse, quem quer nesta noite entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão. Eu levantei a mão bem rápido. E olhei e vi que pouca gente estava de mão levantada. Eu falei, mas que povo incrédulo, gente. É incrível o que o Espírito Santo faz, né? Eu já estava até julgando, você vê, já estava virando um homem carnal. Olha que lindo. Aquela foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, até hoje. Estou aqui, louvado seja o nome do Senhor. É Jesus quem faz. Para o homem natural, a mensagem é, entregue a sua vida a Jesus, arrependa-se, olhe para a cruz, vá para a cruz, meu amigo. O apóstolo Paulo disse, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Segundo apelo, renove a sua mente. Você que já entregou sua vida para Jesus, renove a sua mente. O apóstolo Paulo fala para a gente em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vós. A mente precisa ser renovada. Você entregou sua vida para Cristo, você precisa renovar a sua mente. É preciso que a sua mente seja renovada pela palavra de Deus. O poder de Deus está na palavra dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente recebe a fé por onde? Pela palavra, pela pregação da palavra. É a palavra de Deus que promove dentro de nós essa transformação e que faz com que paremos de confiar naquilo que a mente compreende para confiar naquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu espírito agora, que eu sou uma nova criatura, louvado seja Deus. Você tem renovado a sua mente? Talvez você diga assim, eu sou um cristão, eu amo Jesus, eu sei que Ele morreu na cruz por mim, eu já fui à cruz, eu já pedi misericórdia, mas eu não sei o que acontece na minha vida, parece que tudo é muito difícil, parece que é tudo complicado. Deixe-me dizer uma coisa para você, renove a sua mente. O povo já não lê mais a Bíblia. A gente nunca produziu tantas Bíblias, as sociedades bíblicas, as imprensas todas, nunca produzimos tanta Bíblia, nunca o povo leu tão pouco. Teve uma época que a gente só tinha uma tradução. Hoje temos muitas traduções, de muitas maneiras. Temos em computadores, temos no celular, temos em tudo quanto é canto. Você ouve a Bíblia, você lê a Bíblia, você tem a Bíblia dramatizada, tem música, tem som de cavalo. E aí ele pegou o cavalo. Nunca tivemos tanto e nunca lemos tão pouco. Terceiro apelo. Efésios 5, 18 a 20 diz isso. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Qual é o problema do vinho, da bebida alcoólica e de outras tantas coisas que fazem o mesmo valor, ou mesmo, melhor, que tem a mesma
a influência ou a mesma ação que tem o álcool no nosso corpo. É tirar a nossa sobriedade. Você já viu um bêbado cheio do Espírito Santo? Eu já vi gente cheia do Espírito que parece bêbado. Aliás, isso está escrito lá em Atos capítulo 2, não é? O Espírito Santo veio sobre a igreja. Os homens naturais diziam assim: esses bêbados estão fazendo aí? Aí Paulo disse: gente, 9 horas da manhã, ninguém está bêbado. Isso que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso é um derramar do Espírito Santo. Querido, seja cheio do Espírito. Tem gente que diz assim: pastor, esse negócio de ser cheio do Espírito, eu queria tanto ser cheio do Espírito. Bom, quem sabe um dia Deus olha para mim, né? Filho, não é assim. Sabe que esse texto de Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, no grego, a formação desta frase é: deixai-vos ser continuamente cheios. É passivo nesse sentido de deixar ser, mas é ativo no sentido de entregar tudo. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa ser cheio do Espírito. Eu não estou falando nada diferente do que está escrito aqui na Bíblia. Veja de novo esse texto. Diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Criticando a construção da igreja. Não é isso que está escrito aí? Não. Não. Criticando os pastores. Não, também não é. Criticando a sua sogra. É isso que está escrito aí? Falando mal dos seus filhos. É isso que está escrito aí? Não. Falando entre vós com o quê? Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixai-vos ser cheios do Espírito, no sentido de você viver na dimensão do andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, andai no Espírito e não satisfareis os desejos, as concupiscências da carne. Que tal se a gente parasse e orasse agora? Que tal se você ficasse em pé, se você puder ficar em pé? Fique em pé no seu lugar. Não saia, não converse, por favor, apenas para que você possa, nesse momento, meditar e orar comigo. Talvez você seja um homem natural, uma mulher natural, antropos psíquicos, só trabalha com a cabeça. Seu único sentido de vida é pensar nas coisas da terra. Porque a mente só pensa nas coisas da terra. A mente só consegue captar os valores da terra. Arrependa-se. Entrega a sua vida a Jesus. Veja que Ele deu a vida dele por você e por mim. Ele fez isso. Quando Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você já entregou o seu coração para o Senhor Jesus? Segundo, você tem renovado a sua mente? A sua vida tem sido assim um andar bonito na vida espiritual? Você tem sentido que a sua vida, você está crescendo espiritualmente? Você está feliz porque quando você olha para trás, você fala: gente, um mês atrás eu estava pior do que eu estou hoje. Ou você é daqueles que diz: eu estou pior hoje do que eu estava há um ano atrás? Ou quem sabe, quando eu abandonei o primeiro amor lá atrás. O que disse Jesus? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Renove a sua mente. Se você não estava planejando ir no encontro de mulheres, agora você vai. Você vai porque é uma disciplina espiritual. Dos homens, você vai. Porque é uma disciplina espiritual, dos jovens, dos adolescentes, dos universitários, desses, daqueles, todos os eventos, porque é uma disciplina espiritual. Eu não gosto das pessoas, é a mente falando. Eu não vou com a cara do fulano, é a mente falando. Mas quando você entrega tudo, você diz: Jesus, o que me importa é a tua presença.
E o que me importa é crescer espiritualmente. E a consequência de tudo isso é que você vai ficando cada dia mais cheio do Espírito Santo. E o Espírito de Deus vai dirigindo a sua vida cada dia mais. Você quer isso para você? Assim, ó. Assim é não. Você quer isso para você? Sim? Quem quer? Quem quer viver uma vida cheia do Espírito Santo? Quem quer ser chamado de homem espiritual, mulher espiritual? Eu quero. Todos os dias da minha vida. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, nós vamos ter a ceia do Senhor agora. Mas eu vou chamar você para entrar na presença do Senhor. Feche os teus olhos. Talvez você seja um homem natural, você precisa de Cristo. Você é religioso, mas nunca nasceu de novo. Seu espírito não vive. Você tem um vazio dentro de você porque o seu espírito está morto. Abra sua boca nessa noite e diga: Jesus querido, eu me entrego a Ti. Confesso que eu sou um pecador. Diga isso para Deus. Com as suas palavras, diga isso para Deus agora mesmo. Diga: eu confesso, Jesus, eu preciso de salvação. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite por um propósito maravilhoso, me resgatar. Ou você que já entregou sua vida a Jesus, mas está difícil para crescer, ainda se sente uma criança em Cristo. Deus quer renovar o seu coração, a sua mente e encher você do Espírito Santo. Então, enquanto eu vou orar aqui, eu te convido a orar aí, porque Deus está aqui nesse lugar e Ele está agora mesmo ouvindo a sua oração. Antes eu vou orar por vocês e depois eu vou convidar a igreja toda para orar comigo e repetir a minha oração, tá bom? Se você quiser, obviamente. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela Tua palavra. E quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor não deixa a gente ficar confuso. O Senhor quer que a nossa mente fique submetida ao Teu Espírito Santo. Que a nossa vida inteira esteja debaixo da dimensão das ordens, dos mandamentos e do poder de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir a Deus por aqueles que ainda não te conhecem. Eventualmente até frequentam a igreja, mas nunca nasceram de novo. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Espírito Santo fale com eles, porque quem convence é o Espírito Santo, e só o Teu Espírito pode tocar no coração. Toca no coração, Pai. Toca no coração, Jesus. Mostra para cada um, Senhor, que o Teu amor é glorioso, mas é um amor comprometido com a morte. O Senhor levou a Tua vida até a morte, morte de cruz, para que nós pudéssemos viver. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor livre as pessoas, liberte as pessoas dessas amarras do mundo, dos prazeres da terra. Pai, a nossa vida é tão curta e ainda tem gente achando que tem que fazer o Seu reino aqui. Deus querido, ajuda-nos, Pai, nessa oração de entrega que vamos fazer agora. Ouve a nossa oração, porque vamos fazê-la em nome de Jesus Cristo. Ore comigo, queridos. Se você quiser, é uma oração de entrega. Ore comigo em voz alta. Deixe o seu ouvido ouvir a sua oração. Diga assim comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu concordo com a Tua palavra, com a Bíblia Sagrada. Eu creio no Senhor e eu creio na palavra do Senhor. E porque eu creio na palavra do Senhor, eu faço uma declaração de fé. Eu submeto a minha vida toda no altar de Jesus Cristo. Aqui está a minha vida, Senhor. Usa-me para a Tua glória. Faça a Tua obra no meu coração, porque Tu tens todo o poder nos céus e na terra. Senhor, eu quero ser renovado pelo Teu Espírito Santo, restaurado, curado. Eu quero ter um coração dirigido pelo Espírito Santo. Usa-me, Senhor, para a Tua glória. Eu quero olhar para Jesus e me comprometer 100% com Ele. E eu quero viver
esta vida nesta terra em testemunho de que Jesus Cristo é o meu Salvador e é o Senhor da minha vida. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode... Digno é o Senhor, sob o trono está, coroai o Rei dos Reis, para sempre